Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse livro, Crer ou Não Crer, do Padre Fábio de Mello e do Leandro Carnal. Quem escreveu o prefácio foi o Mário Sérgio Cortella, e este livro, ele é muito bom porque ele vai trazer aqui dois pontos de vista. O primeiro do Karnal, né, 63 anos de idade, gaúcho, nasceu lá em São Leopoldo, professor, historiador, pesquisador, comentarista. Então aqui ele também estudou no seminário, ele quis por um tempo ser padre. Então ele tem muito conhecimento de causa aqui para poder falar e dialogar com o Padre Fábio de Mello, que é padre, que é católico, que também é músico, que também é cantor. Se eu não me engano, ele nasceu em Formigas, em Minas Gerais, e desde pequeno ele também sente esse chamado, né, pelo catolicismo. Ele é católico e ele diz aqui, ele busca constantemente ser um cristão, diferente do Karnal, que ele é católico, mas ele é ateu. Ele não acredita mais no cristianismo e ele vai contar aqui por que que um é desse jeito e por que que o outro não. É um livro muito interessante, ele é dividido em 7 capítulos. Em cada um dos capítulos eles vão discorrer sobre algum tema. O livro já começa com uma discussão sobre crer ou não crer, e eu até tomei nota de algumas coisas que o padre fala aqui, que eu acho bem bonitas, eu acho bem pontuais. Ele fala assim, ó, crer não é troca de favores. Você é assim porque é certo, é justo. Então você segue as leis de Deus, que é não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, porque você sabe que isso é o certo de se fazer numa sociedade, né? E não porque você vai ir para o inferno, porque você vai ser punido, porque você não vai estar sentado ao lado de Deus quando tudo isso acabar. Então o padre vai falando sobre essas questões, ele vai dizendo, né, que atrás de cada pessoa existe alguém que quer ser melhor, que quer evoluir, que essa deve ser a natureza do homem, né? Tentar melhorar a cada dia. Nós somos seres pecadores e a gente tem que tentar ultrapassar essa barreira. A gente tem que tentar ser melhor a cada dia, ter empatia, resiliência, ajudar ao próximo. Nesse livro você vai assim ver um diálogo franco entre um ateu e um padre, né? Eles vão se respeitar muito, eles vão respeitar os conhecimentos e os posicionamentos de cada um. Eles dizem, principalmente Karnal, que o mundo precisa respeitar e aceitar a diversidade, os pontos de vista diferentes. Você não concorda comigo, mas nem por isso você tem que me condenar, você tem que me rechaçar da sua vida. Você pode dialogar comigo, debater sobre um assunto. Não precisa mudar. Se você não concorda, não precisa mudar o seu ponto de vista. Mas nem por isso você vai me criticar, você vai ser intolerante, você vai ser desrespeitoso, né? E o livro fala de fé, fala de Deus, fala de ética, fala de esperança. Ele é uma espécie de autobiografia de cada um dos dois, porque os dois vão contar aqui como eles chegaram nessa situação de um ateu e de um padre. E o Leandro Carnal, para quem não sabe, ele era assim muito fervoroso na sua fé, né? Ele estudava, ele ia ser padre, ele estava bem voltado assim para a igreja, ele cantava no coral, né? Só que numa vez que ele vai se confessar, ele fala ali uns pecados mais ou menos terríveis para o padre, e o padre dá pilhas e pilhas de rosários para ele rezar e pedir perdão. E ele tá lá rezando, né, pedindo perdão, quando ele olha para a imagem, quando ele olha para as paredes, e ele se sente sozinho. Ele não sente a presença de Deus. E ele fica pensando, gente, eu tô aqui rezando para quem? Quem tá me ouvindo? Será que Deus tá me ouvindo? Porque eu tô me sentindo muito sozinho. E aí ele começa a duvidar dessa existência, né? Ele começa a duvidar dos dogmas. Ele começa a duvidar de que aquilo que ele está fazendo vai trazer a paz para ele, porque ele não se sente assim. E é aí quando ele se transforma num ateu. Eles explicam que padre católico não é uma redundância, não é um pleonasmo, porque existem outras formas de você ser padre, né? Não é só o padre católico que existe, né? E eles também falam sobre a diferença de ser católico e de ser cristão. Então, seguir as doutrinas da igreja, os dogmas, isso é o cristianismo.
E o católico, às vezes, por ser batizado, você já é católico, você já foi inserido naquela igreja. Então, Leandro Carnal foi batizado. Então, ele é católico porque ele foi batizado na igreja católica. Mas ele não é cristão porque ele não segue as doutrinas da igreja. Então, eles vão explicando sobre isso, né? E eu tomei nota aqui de algumas coisas que o Carnal fala, por exemplo, a diferença nos torna maiores, nos torna distintos. Com a diferença a gente cresce, né? Do que ser todo mundo igual, todo mundo no mesmo barco, pensando as mesmas coisas. Então ele fala sobre isso, sobre esse respeito de sermos homens e mulheres com ideais, com sonhos diferentes uns dos outros. O padre também explica que quem tem religiosidade é porque pratica rituais, doutrinas dessa religião. E quem tem espiritualidade é quem busca de forma interna um sentido, um propósito para sua vida, né? Que pode estar dentro ou fora daquela religião. Uma religião judaica, de uma religião muçulmana, de uma religião católica. Então aqui a gente tem vários tipos de religião. Você pode buscar a sua espiritualidade em um Deus, que não necessariamente tem que ser o Deus cristão. Então eles vão falando sobre essas diferenças ao longo do livro e a gente vai refletindo sobre essas questões. Quantas vezes você foi colocado à prova, né? E eles vão falar aqui que Deus dificulta às vezes a vida para ver se você é mesmo filho de Deus, se você acredita nos seus preceitos, se você vai se desvirtuar ali pelo caminho. Eles também falam sobre as práticas religiosas, né? Sobre a leitura da Bíblia, com todo esse livro que vai trazer aqui fundamentado questões de Jesus Cristo sobre a sua passagem aqui na Terra, todas as manifestações históricas. Então eles falam do livro de Jó, o livro de Lucas, o livro de João, mas também citam músicas como as de Renato Russo, como poemas da Adélia Prado. Então não é só falar de Deus, só falar de religião. Eles vão trazer aqui muitas informações, sempre de uma forma muito séria, muito correta, fundamentada em passagens, em pensadores, em momentos históricos, que você vai ter ali um respaldo. Então, acho que vale muito a pena a leitura. Eu fiquei, assim, muito motivada por todos os capítulos. Tem alguns preferidos, né, que eu gostei mais, que eu acho que me tocaram mais. Eu sou católica e eu vou contar agora um pouquinho dos que eu mais gostei. E o primeiro que eu vou falar é sobre o capítulo 3, né? Qual a importância de Deus, qual a importância de fé na sua vida? Eu acho que aqui é um momento para a gente refletir e pensar sobre esses dogmas, né? O padre vai dizer assim: eu encontrei na religião um conjunto que me anima. Minha religiosidade, contemplada na arte, no conhecimento, na oração, no cuidado com o corpo, na terapia. Faço questão de viver uma religiosidade plural, que dialogue com o mundo que me cerca. Mas preciso reconhecer que encontro pessoas que não optaram pela religião e que desfrutam benefícios muito semelhantes aos meus. Pessoas que descobriram o sustento, o ânimo por outras vias. E ó, tá tudo certo, né? Eu não carrego a pretensão de que posso delimitar o agir de Deus. Ele não precisa receber minha voz de comando para entrar na vida de alguém. Sou padre e sei perfeitamente da autoridade que a igreja me concedeu. Exerço-a com muita responsabilidade, mas sei que Deus não se limita ao que ele possa oferecer. Posso identificar em muitas pessoas que não conhecem o cristianismo um movimento de evolução, de humanização. Pessoas já maduras para a prática da solidariedade, com senso de justiça apurado. Não estão ali os resultados do cristianismo que tanto eu quero alcançar? Então, será que você precisa ser cristão? Será que você precisa ser católico para ajudar o outro, para ser solidário, para ter empatia? O próprio padre vai trazendo essas questões. Eu acho que é muito mais um sentir e um agir, né? Do que um aceitar um rótulo. Eu sou católica, eu sou cristã porque eu me identifico. Mas se você não é e ao mesmo tempo você não rouba, não mata, você ajuda, você se solidariza com o próximo, você tem Deus dentro de você. Então eu acho que essa fé e esse Deus aqui que ele vai nos mostrando está no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, nas nossas pequenas atitudes. Parar o carro na faixa do pedestre para deixá-lo atravessar.
dar o banco no ônibus, no trem, para que a pessoa sente, né? Ser cordial, pedir para segurar a bolsa quando a pessoa está de pé dentro do ônibus, pequenas ações que estão ali ajudando ao próximo. O capítulo 6, sobre ter fé, ele é muito interessante, porque aqui o Leandro Carnal, ele vai falar uma passagem da história O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que também é gaúcho, né? Vocês já devem ter visto essa minissérie na televisão, a Rede Globo gravou os 3 momentos ali do Érico Veríssimo. E ele diz que quando o Capitão Rodrigo ele foi baleado, o padre é chamado, né, então, para tomar ali a confissão dos pecados, né, e que o Capitão Rodrigo diga que está arrependido para poder ir pro reino de Deus. E aí o Capitão Rodrigo pega e faz uma figa, assim, o padre dá extremunção ali, benze e sai apavorado. E aí, então, perguntam para ele, mas por que, né, na beira da morte, você não disse que se arrependeu para poder ser recebido por Deus? E aí o Capitão Rodrigo fala assim, olha, se eu tivesse me confessado nesse momento, Deus ia saber que tinha sido por conveniência, por uma troca, e eu não quis fazer isso. Eu não quis que Deus achasse que era nesse meu momento de desespero que eu tinha que ter fé. Então aqui eles falam sobre os momentos de fé. Quando que você tem fé na vida? Quando que você se agarra a Deus? Em que situações? É só na situação de desespero, de dor, de tragédia? Ou é no seu dia a dia, quando você agradece, quando você ouve uma música, quando você lê um poema? E aí o padre vai dizer que aqui, quando ele escuta os versos da Adélia, que se chama o Oráculos de Maio, da Adélia Prado, ele diz que ele se sensibiliza e ele tem certeza que ali existe uma conexão com Deus. Então eles falam aqui que a fé, ela independe dos rituais, ela independe dos santos, das paredes, dos vitrais. Se você tem a fé dentro do seu peito, isso já basta para Deus. E aqui eles vão falando sobre a fé em determinadas religiões, né? Então, quantas religiões nós temos e como a fé se manifesta em cada uma dessas culturas. No capítulo 7, eles vão tratar aqui com o tema da morte. E eu achei esse capítulo muito bonito, porque ele fala assim, ó, que quando o pai e a mãe morrem, parece que dá um estalo na vida do filho, né? Ele deixa de ser filho para ele ser a próxima geração. E aí eles vão falar sobre a morte, sobre todos os mortos que habitam dentro da gente. E eles falam que quando uma pessoa morre, um morto que é muito amado morre, ele é relembrado o tempo todo, né? Na saudade, nas coisas que faziam lembrar, e que isso faz a pessoa que sofreu aquela perda, ressuscitar o morto. Então, o morto ressuscita e morre várias vezes nas lembranças das pessoas. E aí eles vão continuar conversando sobre isso, né? O morrer do outro me atinge, porque inevitavelmente me recorda que eu também vou morrer. E eu antecipo o meu morrer quando alguém próximo a mim morre, que é o pai e a mãe, essas são as primeiras pessoas, né? Os avós, depois o pai e a mãe, e a gente sabe que a próxima geração será a nossa. Eles falam também sobre o esquecimento, né? Quanto tempo precisa para uma geração esquecer a outra? Você lembra dos seus bisavós? Talvez lembre dos seus avós, dos seus pais com certeza. Então ele fala que o esquecimento, se a pessoa não é famosa, se ela não está lá no Google, na Wikipédia, o esquecimento ele vai acontecendo primeiro das pessoas mais distantes, porque a dor do distante ela é momentânea. O do familiar é mais intensa. Mas conforme o tempo vai passando, né, e as gerações vão se sobrepondo, os novos não conhecem mais aquele sofrimento do que morreu, do que já faleceu. Então eles vão falando sobre o tempo, né, de vida de cada um e de recordação de cada um. Falam que a ciência não seca as lágrimas, mas a religião seca, ou pelo menos dá dimensão à dor. Agora morreu, agora descansou, agora está nos braços de Deus, diferente da ciência que tem uma lógica, né? Todos nascemos, crescemos e partimos dessa terra. Karnal finaliza o livro dizendo, né, que a crença no humano ela vem diminuindo a cada tempo, a cada ano, né?
Então, na capacidade de transformação, na criação, na educação, são crenças que a gente deve restaurar e se agarrar, né? São nessas questões que nos movem, que nos fazem ir a público. E aí ele termina dizendo, é por isso que eu e o padre Fábio de Mello fazemos nas nossas vidas e estamos fazendo neste livro. E aí o padre diz assim, nunca é muito repetir meu carinho. A quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles, ou seja, a ciência, né? E o Karnal diz amém. Então aqui eles invertem no finalzinho do livro os papéis, o padre dizendo, se você não tem Deus, se segura na ciência, né, nas leis do homem, nas leis do universo, para conduzir a sua vida. E o Karnal termina dizendo amém, que é um símbolo do cristianismo. Né? Muito bom o livro, recomendo essa leitura para vocês. Tem várias entrevistas dele no YouTube, seja na Fátima Bernardes ou em outros canais ali, que a gente pode resgatar um pouquinho sobre como cada um desses autores pensam. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vou me despedindo por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.